a classe dos lipídios, tá? Então, uma outra classe aí das biomoléculas. O que a gente vai abordar? Vai falar um pouquinho sobre o ácido graxo, a unidade estrutural dos lipídios, sobre o triacilglicerol, sobre esteroides, ou seja, derivados dos lipídios. Acho que você deve ter escutado falar sobre aterosclerose, tá? É um processo inflamatório que acontece ali nos vasos sanguíneos devido à formação de placas de gordura, cálcio e alguns outros elementos, tá? Lá na parede das artérias. E com isso pode levar a uma obstrução do vaso sanguíneo e um infarto, tá? Então, já se perguntou como isso acontece? Por que isso acontece? Qual a relação com os lipídios? Tá? Então a gente vai estar trabalhando isso também. Vamos falar um pouquinho sobre esse possível desenvolvimento da placa de ateroma. Tá? Então, pensando em lipídios, você tem o quê? Uma classe gigante, tá? Você tem vários representantes dos lipídios. Aí você tem gordura, você tem cera, esteroides, vitaminas lipossolúveis, aí as 4 tipos, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, entre outras estruturas. Então, é uma classe bem grande, tá? Então, alguns são lineares, alguns são curvados, então o formato deles também é bem variado. Alguns são cíclicos na sua estrutura, então você tem um formato variado aí das estruturas, tá? Então, é uma classe gigante. Então, mas em linhas gerais, são moléculas relativamente pequenas, hidrofóbicas ou anfipáticas, tá? Hidrofóbica porque não é um composto apolar e não reage com a água, e anfipática porque alguns, por exemplo, o ácido graxo, ele tem uma cadeia de carbonos, que é um composto apolar, e um ácido carboxílico na sua estrutura, que determina uma característica de carga elétrica. Então ele tem uma certa solubilidade, tá? Mas no geral os lipídios têm baixa solubilidade em água. Então são geralmente alguns incolores, tá? São untosos, né? Ele é meio grudento, tá? Apresentam menor densidade do que a água, ou seja, ele é mais leve do que a água. E, lembrando, ele é insolúvel em água. Tá? Por exemplo, para dissolver ele em etanol a frio. Não dissolve tão bem. Se tiver quente, o etanol dissolve melhor. Tá? Aí tem outros solventes que podem dissolver os lipídios, o clorofórmio, o éter, a acetona, benzeno, gasolina. Então você tem que buscar, se quiser diluir um lipídio, tem que buscar o solvente adequado para que ele seja dissolvido. Tá? Quando você está fazendo uma fritura, quando você está expondo o lipídio a altas temperaturas, por exemplo, a gente faz isso em casa, em ambientes abertos, o que acontece? Temperatura de 180 a 200 graus e tem um contato direto com o ar. Isso faz com que esse contato do lipídio, temperatura e o oxigênio pode alterar as características físico-químicas dos lipídios. E, consequentemente, você pode ter um processo chamado de oxidação ou rancificação, ou seja, a estrutura está sendo modificada, está sendo degradada. Tá? E aí você consegue perceber isso pelo cheiro, pela textura, tá? Pela cor. Então você começa a observar que começam a acontecer alterações na estrutura. Tá? Então, os lipídios também podem ser chamados de lípides, tá? Mas geralmente a gente chama de lipídios. Então, vai ter o carbono na sua estrutura, mas vão ter outros elementos químicos. Também vai ter carbono, hidrogênio e oxigênio, principalmente na sua composição, tá? Estrutura química é variável e função diversificada. Então, cada lipídio tem uma determinada função no nosso organismo. Aqui é o exemplo do ácido graxo. Então, o que é um ácido graxo? Um ácido graxo é uma estrutura que tem um ácido carboxílico numa extremidade e uma cadeia de carbonos. Tá? Então, se você observar para essa estrutura, que eu vou chamar aqui de A, você observa que entre os carbonos só tem ligação simples. Isso eu chamo de ácido graxo saturado. Só apresenta ligação química simples entre os carbonos. Se você já olhar para essa figura B, você observa o mesmo ácido graxo aqui, ácido carboxílico, só que você observa aqui na cadeia
que ela já é curvada, lembra que tem cadeias são lineares, cadeias são curvas. E aqui aparece uma ligação dupla entre carbonos. Aqui é um ácido graxo insaturado, tá? Saturado, a gente tem a gordura como representante e insaturado o óleo como representante. Só para ver que a estrutura muda só por causa da presença da ligação dupla. E o ácido graxo é a unidade estrutural para montar os lipídios. Existem vários tipos de ácidos graxos. O ácido mirístico, qual a diferença entre eles? A quantidade de carbonos. Então, por exemplo, aqui nessa primeira tabela, eu só tenho ácido graxo saturado. Ou seja, só tem ligação química simples entre os carbonos. Então você tem o mirístico com 14 carbonos, o palmítico com 16, o esteárico com 18, o araquídico com 20 e assim por diante. Já nessa outra figura B, eu já tenho os ácidos graxos insaturados, ou seja, apresentam insaturações, no mínimo uma. Pode ser poliinsaturados, 2, 3, 4, 5 insaturações. Isso vai depender do tipo de estrutura, tá? Então você tem os ácidos graxos saturados e insaturados. Diferença que existe do saturado e insaturado é: saturado só ligação simples entre os carbonos, insaturado pelo menos uma ligação dupla. E a diferença entre os próprios ácidos graxos é o quê? A quantidade de carbonos presentes na sua estrutura. Aqui, por exemplo, a gente tem os exemplos do ômega, tá? São os ácidos graxos que têm 18 carbonos. Então a gente tem o ômega 3 e o ômega 6, tá? O linolênico e o linoleico. O ômega 3 é o linolênico. Tem 18 carbonos e 3 ligações duplas. Então, só que acontece, por que ômega 3? Porque a primeira ligação dupla é no carbono de número 3. Aí depois ele vai ter outra no carbono ali 3, 4, 5, 6 e no 9. Tá? Então, o ômega 3. O ômega 6, por que ele é chamado de ômega 6? Porque a primeira ligação dupla está onde? Está no carbono de número 6. Tá? Aqui só a diferença, quando quimicamente a gente começa a numerar a cadeia pelo grupo funcional. Para diferenciar o ômega, a gente começa a contar do final da cadeia. Tá? Mas ômega 3, primeira ligação dupla no carbono 3, ômega 6, primeira ligação dupla no carbono 6. Tá? E aí você vai ter as estruturas que são... Esse daqui a gente chama de ácido graxo essencial. Significa o quê? A gente precisa desse ácido graxo, só que a gente não produz. Ele é de origem vegetal. Tá? Então, eles têm várias funções para o nosso corpo. Tá? Várias ações benéficas. Tem ação anti-inflamatória. Tá? Então, a gente encontra principalmente em óleos vegetais. Então, aí tem o que a gente chama de EPA, ácido eicosapentenoico. O DHA, que é o ácido docosahexaenoico, que são extremamente importantes porque eles têm ações anti-inflamatórias para o nosso organismo. Então, o ômega é extremamente importante para o nosso organismo. E, por exemplo, a partir do ômega 6, que é o ácido linolênico, a gente monta o ácido araquidônico. Então, ele entrou com 18 carbonos e agora está com 20 carbonos. Tinha 2 ligações duplas, agora tem 4 ligações duplas. E esse ácido araquidônico faz parte da bicamada lipídica, para ver uma das importâncias do ômega para o nosso organismo. A partir do ômega 6, a gente produz o ácido araquidônico, que faz parte da membrana celular, do fosfolipídio. Então, aqui também tem o ácido araquidônico, que ele pode estar relacionado com liberação de prostaglandinas, tromboxano, que está relacionado com coagulação sanguínea. As prostaciclinas estão relacionadas com vasodilatação, tá? Então, dele você consegue produzir várias estruturas com importância biológica. E existem vários tipos de lipídios, tá? Então, você tem alguns mais conhecidos, por exemplo, os triacilgliceróis. Então, o que é o triacilglicerol? É um glicerol ligado com 3 ácidos graxos, saturado ou insaturado. O glicerofosfolipídio tem o glicerol, 2 ácidos graxos, um grupo fosfato e um álcool. E, por exemplo, os esfingolipídios, esfingomielina. Lembra do nome, né? Esfingomielina, bainha de mielina, faz parte da bainha de mielina. Aí você tem a esfingosina, o ácido graxo, o grupo fosfato e o álcool. Então você tem vários tipos de ácidos, de lipídios presentes no organismo. Triacilglicerol é a nossa maior reserva de energia. Então, nós montamos o triacilglicerol e depositamos esse triacilglicerol lá no tecido adiposo. Tá? Então, a gente pode usar o triacilglicerol como fonte de
energia. É um dos tipos de lipídios mais abundantes na natureza. Triacilglicerol por quê? Tri vem de 3. Então eu tenho 3 acil. Acil vem de ácido graxo. 3 ácidos graxos ligados em uma molécula de glicerol. Então, o triacilglicerol é constituído por 3 moléculas de ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol. Tá? Então, por isso que vem o nome de triacilglicerol. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem a representação do triacilglicerol. Tá? Então, você tem a molécula de glicerol e agora, aqui ela estava isolada e agora você tem os ácidos graxos presos a essa molécula de glicerol. E pode variar no número de carbonos, tá? Então significa que você... o triacilglicerol sempre vai ter os 3 tipos de ácidos graxos iguais? Não, pode ser variado, tá? Por exemplo, 16, 18, 18 carbonos é o que vai estar presente ali, principalmente no fígado, na hora que você está montando o triacilglicerol. E aí ele é depositado lá no tecido adiposo e funciona como a nossa principal reserva de energia, tá? Então a gente acaba armazenando os lipídios na forma de triacilglicerol, tá? Só que a gente tem outros tipos de estruturas, os glicerofosfolipídios e os esfingolipídios também fazendo parte do nosso organismo, tá? Tem glicolipídios, tem estruturas que são extremamente importantes para a atividade celular e da membrana celular. Então, por exemplo, o glicerofosfolipídio, uma classe grande, tá? Então você tem o glicerol, aqui, você tem os 2 ácidos graxos, tem o grupo fosfato e esse X aqui, que é o radical, tá? Então esse glicerofosfolipídio é derivado do glicerol, vai ter o fosfato na sua estrutura. Então tem a molécula de glicerol, tá? Tem a molécula de glicerol na estrutura, aqui. Tem os 2 ácidos graxos e tem o grupo fosfato na estrutura. Aí esse X pode ser, por exemplo, um hidrogênio, que a gente chama de fosfatidato, pode ser uma etanol-amina, que a gente chama de fosfatidil-etanolamina, pode ser uma colina, que a gente chama de fosfatidilcolina, serina, fosfatidilserina, glicerol, fosfatidilglicerol. Então pode ter fosfatidil-inositol, cardiolipina. Existem vários tipos aí de estruturas que podem fazer parte, e cada um com a sua função, tá? Isso que é o mais importante. Então, por exemplo, fosfatidilcolina, tá? Aonde a gente encontra isso? Em membrana celular. Muito abundante na membrana celular, tá? Então, importante uma reserva de colina. Por quê? A colina é importante para a transmissão nervosa, formação do neurotransmissor chamado de acetilcolina. Então a gente vai utilizar essa substância. Fosfatidil-etanol-amina, também encontrada em membrana celular. E na fosfatidil-etanolamina, você tem a etanolamina presente ao invés da colina. Então vai ter função ali de membrana celular. Fosfatidilserina, tem o aminoácido serina na estrutura, tá? Isso é importante porque está relacionado com o quadro de apoptose. O que é a apoptose? É a morte celular. Geralmente essa fosfatidilserina está voltada para dentro da membrana celular, dentro da célula, tá? Então está no meio intracelular. De repente a célula vai sofrer apoptose, essa fosfatidilserina é expressa na membrana do lado extracelular, e isso significa que é uma sinalização de apoptose, a morte celular. Esfingomielina, então quando você pensa na esfingomielina, também está presente ali na bicamada da membrana celular, tá? E está envolvendo fibras nervosas, ou seja, faz parte da bainha de mielina. Então você percebe que cada lipídio tem uma determinada funcionalidade. A classe bem famosa, que é a classe dos esteroides, tá? Então o que é um esteroide? O que é um núcleo esteroidal? É essa estrutura aqui, ó. Esse é um núcleo esteroidal, tá? Que tem tanto teoricamente em vegetais quanto em animais, tá? Então ele vai ter essa estrutura A, B, C, D, sempre vai ter essa porção em comum, tá? Então a gente chama de fenantreno essa estrutura que tem que é aqui a D, e essa estrutura D a gente chama de ciclopentano porque tem esses 5 lados, e essa parte aqui a gente chama de fenantreno, tá?
E aí você tem esses anéis, que são cíclicos. A partir dessa estrutura, você começa a montar outros componentes, como, por exemplo, o colesterol. Aí sim, quando você pensa na molécula de colesterol, ele tem um núcleo esteroidal, tá? Ele tem um núcleo esteroidal, só que ele tem algumas complementações, uma cadeia lateral, tem essa hidroxila, tá? Então ele tem algumas outras estruturas. Então isso aqui é de origem animal, então nós produzimos o colesterol no nosso organismo, tá? Então ele vai fazer parte de membrana celular, mas também ele vai fazer parte de outras estruturas, tá? Então vão circular pela corrente sanguínea, você vai formar hormônios esteroidais, vão circular pela corrente sanguínea, vão se ligar a receptores proteicos, e vão controlar a expressão gênica, tá? E com isso você altera o metabolismo, tá? Como os hormônios eles têm uma alta afinidade pelo seu receptor, eu não preciso de altas quantidades de hormônio, tá? Então a gente produz hormônios ali numa quantidade não tão elevada, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, as estruturas. Então aqui você tem a molécula de colesterol, e a partir da molécula de colesterol, você monta o quê? A testosterona. Você monta depois da testosterona o estradiol. Você pode montar a molécula de cortisol, aldosterona, prednisona, prednisolona. Então você tem várias estruturas que são formadas a partir da molécula do colesterol. Então você percebe que tem diferença entre as estruturas, tá? Então se você olhar, tem diferença entre as estruturas. Então, se você olhar aqui na prednisona, a prednisolona tem diferença, tá? E significa o quê? Algumas funções específicas para cada estrutura. E esses lipídios, para serem transportados pela corrente sanguínea, eles são transportados basicamente porque a gente chama de lipoproteínas, tá? Então, a lipoproteína é um tipo de proteína que é responsável pelo transporte de lipídios. A gente tem alguns tipos, a gente tem o quilomicron. O quilomicron transporta os lipídios que estão sendo originados lá no intestino via a alimentação em direção ao fígado. Depois do fígado tem o VLDL, que vai distribuir os lipídios via corrente sanguínea. Aí o VLDL na corrente sanguínea, conforme ele vai distribuindo lipídios, ele vai mudando de nome, ele se transforma em IDL e depois em LDL, tá? E tem o HDL. Então, tem os tipos de lipoproteínas que realizam o transporte de lipídios. Então, numa lipoproteína, aqui exemplificando, o que você vai ter? Você tem uma parte proteica e você tem o quê? Os lipídios que estão sendo inseridos nessa estrutura para que ela realize o transporte, tá? Então, existem terpenos, terpenoides, outras estruturas derivadas, tá? Então, geralmente são produzidos ali, esses terpenos, terpenoides, são de origem vegetal, tá? Principalmente de árvores coníferas. Então, são aditivos vegetais, que existem vários já descritos, mais de 30 mil descritos. Alguns mais voláteis, por exemplo, presente onde? Em óleos essenciais. Por causa do quê? Por causa da sua fragrância agradável. Então, tá vendo o óleo essencial? Um tipo de... tem lipídio na sua estrutura, tá? Existem alguns mais amargos e menos voláteis, que na verdade acabam sendo tóxicos. Mas por que isso? É uma maneira da planta se proteger. Ou seja, ela está se protegendo contra a ação de certos animais. Ou seja, ela está se protegendo, é um mecanismo de defesa. Tá? Alguns são partes dos óleos essenciais, tá? Geraniol, limoneno, tá? Eugenol, mentol, cânfora. Então, alguns nomes aí característicos. E o beta-caroteno, tá? Que a gente encontra onde? O precursor da vitamina A, que a gente encontra em alguns vegetais. A vitamina D, que é produzida no nosso organismo. Aí você tem a molécula de 7-deidrocolesterol, vai sofrer a ação da luz ultravioleta, vai se transformar no colecalciferol, que aí vai passar pelo fígado, pelo rim, vai se transformar na dihidroxivitamina D3, a vitamina ativa, o calcitrol. Tá? Então você percebe que você tem vários tipos de lipídios. A vitamina A, o beta-caroteno, tá? Que daí você tem uma utilidade para a visão, pode ser produzido alguns medicamentos a partir dessa estrutura.
A vitamina E, a vitamina K, tá? Então, a vitamina E é antioxidante, a vitamina K relacionada com coagulação sanguínea. Então, você percebe que os lipídios eles têm várias funções biológicas, não dá para descartar isso. Podem funcionar como mensageiros de sinais, tá? Por exemplo, a gente tem uma substância que é o fator ativador de plaquetas, ou 1-alquil 2-acetil SN-glícero 3-fosfocolina, tá? É um dos primeiros fosfolipídios que foi biologicamente descoberto, tá? Então, aí ele se encontra ali na face interna da membrana, tá? Ele tem sítios específicos para ligação com proteínas do citoesqueleto da própria célula, tá? Com isso, você pode ter um processo de fusão de membrana durante o processo de fagocitose, tá? Libera alguns sinais extracelulares, tá? E com isso você vai fazendo o quê? Uma regulação de certas enzimas. Então, vai perceber que você tem, além de fazer composição de membrana celular, de hormônios, vitaminas, mensageiros e sinalizadores celulares. A fosfatidilcolina também, tá? Você tem ela presente aí nessa membrana, tá? Celular de animais e vegetais, fonte de diacilglicerol, que tem a função sinalizadora, tá? Favorecendo a formação do plasma halogênio, tá? Fornecendo o quê? Alguma material para a produção dos eicosanóides, então está relacionados lá com via, por exemplo, de controle de pH, controle de liberação de muco, então tem algumas funções específicas, tá? Aqui a gente tem a estrutura da fosfatidilcolina, pode funcionar como cofator enzimático, tá? Aí, por exemplo, a gente tem a ubiquinona, ou coenzima Q10, presente na cadeia transportadora de elétrons, então, extremamente importante para a produção de energia, e a plastoquinona, que é o transportador de elétrons lá no cloroplasto, então do vegetal. O que interessa para a gente é essa daqui, a ubiquinona, coenzima Q10, que é ela que faz parte da nossa cadeia transportadora de elétrons e fazendo parte da produção de energia, tá? Existem pigmentos, se é pigmento é porque dá cor, tá? Então são derivados de isopreno, então você tem alguns pigmentos que... Qual que é a característica da estrutura da molécula de pigmento? Ela tem uma alternância de ligações químicas na molécula, tá? Ela alterna ligação simples com ligação dupla, e dependendo da quantidade que tem, isso reage com a luz, tá? Tem um movimento de elétrons, absorção da luz, e com isso você tem uma emissão de cor, tá? Então, algumas pequenas diferenças nesses pigmentos dão cores diferenciadas. Então, por exemplo, quando você pega aqui a cantaxantina, tá? Então, você observa na estrutura, o que você observa? Ligação dupla, ligação simples. Ligação dupla, ligação simples. Então, você vê uma alternância de ligações. Essa estrutura, então você percebe que ela tem essa característica. Então, por exemplo, aqui tem um oxigênio, dá o que a gente chama do vermelho brilhante. Então, você percebe um vermelho brilhante. A zeaxantina já tem uma diferença, já tem essa hidroxila, ela tem a coloração amarelo brilhante. Então, para ver que influencia até na cor. Então, as aves têm bastante disso, tá? Essa variação de cor das aves está relacionada muito com essa parte dos lipídios na sua estrutura. E aqui também tem uma tabelinha mostrando os tipos de lipídios, a característica de cada um deles. Então, você tem a estrutura dos fosfolipídios, o que está presente neles. Você tem o glicerofosfolipídio, a esfingomielina, tá? Você tem as estruturas do glicoesfingolipídio, quais são as características e a importância de cada uma dessas estruturas. Então, quando você pensa em lipídio, ele tem uma grande importância biológica, tá? Então, é uma estrutura que tem... É inegável a importância dele para o nosso organismo. A participação de hormônios, membrana celular, um monte de coisa. Painha de mielina, apoptose. Só que o problema que você tem em mente é a solubilidade dessa estrutura. E esse excedente de lipídios, principalmente ali na corrente sanguínea, na forma do LDL, que é
uma lipoproteína transportadora de lipídios, ele pode começar a penetrar entre as células e gerando um processo inflamatório, tá? E isso vai levando uma placa de ateroma, esse acúmulo de lipídios. Então a gente precisa de lipídios, só que tem que tomar cuidado do quanto está tendo de lipídio circulante na corrente sanguínea, porque eu posso estar favorecendo a esse acúmulo de lipídios na parede interna do vaso sanguíneo, ali na artéria, levando a uma placa de ateroma e, consequentemente, uma obstrução de vaso sanguíneo. Então isso é extremamente complicado. Mas por isso que a gente monitora os níveis de lipídios no organismo, para evitar esse excedente. E muito obrigado e até a próxima.